A gente não falou quem vai abrir, né? É você mesmo. Vamos Então lá. eu. Boa noite para mim. Bom dia, Alice. Como vai, Alice? Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, Rosa. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal. Depois de algumas semanas sem a gente gravar, finalmente a gente conseguiu um horário que todo mundo tivesse disponível. E o tema de hoje é um tema polêmico. Tudo é polêmico, né? Mas é um tema que a gente estava discutindo aqui em off, que talvez dê até mais do que um episódio, né? Vamos falar de Lean Assessment. Vocês já ouviram esse tema em português? Eu nunca ouvi esse termo em português. Auditoria Lean. É auditoria Lean? Fala. Eu acho que nunca trabalhei numa empresa que faz auditoria Lean, só faz Lean Assessment. Mas, anyway, eu tive a oportunidade de trabalhar em duas empresas que tinham auditorias Lean corporativas. Eu não sei se vocês tiveram contato com alguma auditoria desse tipo, ou se foram empresas fornecedoras de serviço que fizeram as auditorias. Mas eu tenho histórias muito curiosas, mas eu vou falar delas depois. Primeiro eu queria ouvir a opinião da Alice, porque eu sei que foi tema de tese de doutorado ou de mestrado. É isso, Alice? Isso, na verdade, a gente desenvolveu em parceria com um pesquisador dos Estados Unidos, a University of Alabama, alguma coisa assim, agora eu já não me lembro mais, mas ele desenvolveu ali para a indústria, né? E a gente durante o desenvolvimento dele, a gente pegou e foi desenvolvendo aqui também para a área da saúde, mas a ideia, né, o conceito era fugir talvez um pouco da visão de uma pessoa externa sobre o desenvolvimento, né, do Lean dentro das instituições, das organizações, e partir de uma visão interna. Então, qual que é a visão dos colaboradores a respeito da implementação do Lean naquela organização? Como que estavam os aspectos culturais, né? Como que estava a questão da implementação das ferramentas na linha de frente, a questão da liderança. Então, ele trazia um pouco, assim, esse tipo de avaliação partindo da visão do colaborador. Então, o questionário chama EPLIT, Employee Perception to Assess Lean Implementation Tool. E aí a ideia é essa ferramenta que ajuda a avaliar essa percepção mesmo das pessoas que estão ali, que estão realizando um trabalho, né? Então, são algumas perguntas, é uma escala de Likert, e a gente consegue ali entender mais ou menos como está a cultura, né, da organização, do ponto de vista de quem está ali na ponta, né? Como que é essa liderança dessa organização? Como que é a motivação das pessoas que estão realizando um trabalho? Né? Como que é o uso das ferramentas? Como está a questão processual, né? A visão de processo, a visão de fluxo de valor, das pessoas que estão ali realizando um trabalho. Então, ele traz essa visão um pouco assim, totalmente, na verdade, dos colaboradores, né? Essa employee perception. Então, essa é a ideia, era a gente poder somar isso à visão de um consultor, né? Que vem, que avalia, que entende, né? E tal, que pode auxiliar na evolução disso, mas também trazer a visão do colaborador. Então, a gente tem isso para a área da saúde, e a gente tem aplicado, né? A gente desenvolveu um software e é um software que não é patenteado, né? Ele licenciado, que chama, né? Acho que a gente tem lá o numerinho do INPE e tal, pela Inova da Unicamp, e aí a gente consegue fazer essa evolução, inclusive. Então, como que evoluiu de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano? Né? Como que evoluiu essa percepção? Como as pessoas estão entendendo mais o Lean, né? E dentro desses nichos aí voltado para a questão da cultura, da liderança, das ferramentas, do valor, né? Então, a gente trabalha um pouco, né, com essa visão. Alice, o que ele avalia, assim? Que tipo de item ele olha para saber a percepção, assim? Então, são dentro... originalmente, o questionário era dentro dos 5 princípios Lean.
E aí, depois que a gente validou e a gente usou análise fatorial, essas perguntas elas mudaram de lugar, algumas saíram do questionário, e aí, olhando o agrupamento dessas novas questões, usando essa ferramenta estatística, a gente percebeu que o agrupamento ele lembrava outros grandes temas, né? Então, o tema que aquilo retratava era, por exemplo, a questão cultural da organização. Então, se possui uma cultura de melhoria contínua, se as pessoas que estão na linha de frente, a sua ideia de melhoria é valorizada, sabe, pela sua gerência, se as coisas acordadas são implementadas. Então, assim, são perguntas que ajudam a entender se essa cultura está sendo realmente, se está acontecendo. E aí tem, por exemplo, as perguntas relacionadas à ferramenta, né? Daí que veio um pouco a questão do arco e flecha. Então, a flecha ali para atingir o nosso alvo, né? Essas ferramentas estão sendo implementadas? Você realiza, por exemplo, o mapa do fluxo tinha do VSM, né? No caso, o mapa do fluxo de valor é realizado para eliminar desperdícios e melhorar a 5E, a organização do ambiente do seu trabalho, né? Daí trazer a questão do 5S, trazer a questão do Kanban. Então, assim, como está sendo a aplicação dessas ferramentas ali na linha de frente? Então, eram várias perguntas para entender essa percepção da pessoa, porque às vezes a pessoa nunca nem ouviu falar, o cara que está ali na frente nunca nem ouviu falar, mas a liderança está implementando, né? Então, era essa a ideia, sabe? Tentar sentir ali da liderança. Daí tem o da liderança, por exemplo, que é aquela coisa da mão, que atira a flecha, né? Como está a motivação das pessoas que estão ali, como que é a liderança dessas pessoas? Então, assim, o seu gerente, o seu líder direto, né? Ele incentiva, ele te escuta, ele ouve as suas ideias, ele ajuda a implementar, a sua liderança está envolvida nos processos de melhoria junto com você e tal, você se sente motivado a melhorar todo dia? Tinha até essa pergunta, por exemplo, eu achava que ia sair, porque todo mundo vai falar, claro que eu sinto motivado a melhorar, e ela não saiu, assim, não é todo mundo que fala que sente, sabe? Eu super achei que ela ia sair com a análise fatorial e não saiu. Daí tem essas perguntas referentes à liderança, né? Então, bem, ele ajuda você a entender como que isso está acontecendo ali no Gemba mesmo, sabe? Isso que é legal, é uma visão. Se a gente aplica só para liderança, tá tudo lindo. Na hora que a gente vai para o Gemba, para a linha de frente, né? Eu digo que a gente começa a ver, nossa, realmente, né? Você começa a ver o nível de maturidade aí do Lean ali para a grande maioria, né? Aí tem valor, né? Tem perguntas relacionadas ao valor para o cliente, se ele entende o que é valor para o cliente interno, o cliente externo, se ações são feitas para melhorar e entregar mais valor, e aí são perguntas relacionadas a valor também. Legal. Você que não entendeu nada aí, que a Alice está falando de arco e flecha, busca aí, a gente já fez um vídeo sobre isso, é um modelo de melhoria aí que a Alice trabalhou nas pós-graduações dela, tá bom? Eu tenho um artigo que eu escrevi já sobre o assunto, né? Que eu chamo que eu falo da armadilha da auditoria, né? E eu tive experiência em algumas empresas que faziam auditoria, né? Uma foi a Eaton fazia, mas foi lá no 2004, aí, na primeira metade dos anos 2000. Então, as auditorias de Lean naquela época ainda eram extremamente focadas em ter ou não ter ferramentas implantadas, né? Então, eles olhavam muito isso, assim. Eu lembro que tinha uma pergunta assim, o VSM é revisado a cada 6 meses, né? E, no fim, cara, não tinha mais o que fazer com o VSM, a gente alterava a data do documento, né? O VSM ficava o mesmo, né? E é essa que eu acho que é a armadilha, né? Quando você começa a fazer as coisas para preencher requisitos da auditoria, né? E na Alstom, por exemplo, a gente criou um monte de guideline, né, que as plantas tinham que seguir relacionado ao sistema de manufatura que a gente criou, e óbvio que esse guideline, com o tempo, virou uma auditoria também.
E a gente tentava ali corrigir um pouco dessa armadilha, porque as perguntas eram respondidas em 3 eixos, né? Então, assim, era quão bem implantada estava, né? Assim, profundidade, né? Então, assim, isso está bem feito, está bem implantado. Depois, o quão deployed, como é que é deploy em português? Quão espalhada estava, né? Então, assim, você tem ela bem feita e Desdobrada, né? quão desdobrada, isso, e quão desdobrada ela está na organização, né? Então, eram dois pesos isso, né? E o terceiro era quanto de resultado isso trazia, né? Dá resultado ou não dá resultado? Você está fazendo bem feito, mas traz resultado para aquele setor, para aquela fábrica ou para o negócio, né? Então, a gente tentou minimizar esse problema avaliando em 3 eixos. Por quê? Porque um dia, por exemplo, eu estava lá e chegou o gerente da fábrica elétrica para mim e falou assim, Guilherme, a gente precisa fazer um Kaizen de setup na minha fábrica. Aí eu falei assim, legal, que máquina que você está com problema? Ele, não, qualquer uma. Eu falei, como assim qualquer uma, cara? Ele, não, qualquer uma, porque na auditoria fala que eu tenho que ter feito um Kaizen de setup. Ele é Alice no País das Maravilhas, né, Guilherme? Exato. Qualquer um. Aí eu falei assim, cara, mas não tem uma máquina que você precise, não tem uma máquina que você seja mais longo, não tem uma máquina que você tem que acumular estoque para não afetar o desempenho da linha para você fazer esse setup? Não. E eu sabia que tinha. Né? Ele, não, qualquer máquina, só para preencher o requisito da auditoria. Né? Então, o que acontece com esse caso? Né? Se a gente fosse lá fazer um Kaizen, ele ia falar que tinha, né? Estava feito, mas não tinha desdobramento e não ia ter impacto em resultado, porque qualquer máquina não tem impacto em resultado. Né? E então a gente buscava contornar esse tipo de situação, que é uma situação muito comum, né? Quando o cara quer preencher o requisito da auditoria. Né? E aí ele começa a fazer coisas sem ter um real significado, sem estar alinhado com a estratégia, né? Ele começa a fazer porque a auditoria tem um ponto ali que fala sobre esse assunto. Né? Então, essa é uma armadilha aí que tem que tomar cuidado na hora de criar e de auditar, né? A maneira como a gente está cobrando as coisas. O Eplit nunca teve esse... Não, o Eplit nunca teve esse propósito, assim, de auditar, né? A ideia, pelo menos por trás da autora, era poder entender oportunidades de melhoria e direcionar ali, né, um esforço, um recurso para treinamento, um esforço ali para alguma área. Então, a gente trabalha muito assim, por exemplo, vamos entender como está isso nos médicos, né? Então, a gente vai ver como que é a visão do Lean, né, de acordo com os médicos, e entender como que essa categoria profissional tá vivendo isso naquela organização. Como que é para os enfermeiros, aí como que é para o gerente, como que é para a pessoa da linha de frente, né? Como que é para o pessoal administrativo. Então, aí a gente consegue categorizar também dentro da organização e ver onde que a gente precisa incluir esforços, né? Então, nunca assim, teve essa visão. Claro que a organização, o jeito que a pessoa vai trabalhar com a avaliação, com o assessment, né, que vai dar esse perfil aí que o Guilherme está falando, né? Se a pessoa usa isso para chegar e falar, você não fez Kaizen nenhum aí, né? Tipo, o cara vai fazer isso mesmo. Então, vai depender muito, acho que, de como a liderança e as pessoas que estão ali aplicando aquilo vão lidar, né, com essas informações, com esses resultados encontrados. Até porque se a gente fazer isso, a próxima vez esses questionários são preenchidos pelas próprias pessoas, vão ser adulterados, né? As pessoas vão falar o que quer ali e aí não adianta em nada, né? Então essa nunca foi a ideia, né? De usar isso como até uma ferramenta punitiva ou mesmo de cobrança, né? A ideia era realmente saber onde alocar mais esforços, né, entender onde está a verdadeira necessidade, as oportunidades de melhoria. Então, assim, isso nunca nem passou pela minha cabeça. Você falando agora que eu falei, putz, mas isso pode acontecer também, né? Vai depender muito de como as pessoas vão lidar com isso dentro das organizações, né? Mas eu acho que ser centrado em pessoas já facilita, já dificulta isso que eu contei, né?
Isso é muito comum quando é focado em processo. Você tem que ter alguma coisa, você tem que ter um processo. Então, o cara segue porque a auditoria está falando. Que É na prática interessante. não deveria ser diferente, né? Eu acho, desculpa, Rosa. Eu acho que todo esse processo de auditoria devia ser centrado em pessoa mesmo, né? Eu tive experiências semelhantes com a sua, Gui. A minha foi ainda mais interessante, né? Eu participei desse processo da Eaton, né? Como funcionário lá. Foi na época que eu trabalhei junto com o Thales. Eu e o Thales, a gente participou junto do processo. A história do Thales, que eu falo com ele, Thales, veio de lá, do fechamento de uma auditoria. Mas a minha experiência mais engraçada foi numa outra empresa que eu trabalhei, e eu era só um observador da situação, mas foi um diálogo muito interessante, né? O meu chefe na época, que era o diretor da planta, ele estava recebendo a auditoria, e eu, como responsável por Lean, tinha que acompanhá-lo, mas eu não podia responder as perguntas, porque eu era o especialista, né? Então, o auditor ele queria escutar das pessoas que estavam executando as atividades, que eu achei interessante, né? E ele virava para mim e falava, eu sei se eu perguntar para você, você sabe responder, por isso que eu não quero que você responda. Eu falei, tá bom. Aí nós fomos na frente de uma linha que era o xodó do cara, né? Que foi ele que fez o balanceamento, ele que montou o layout, e era a melhor linha que a gente tinha na fábrica. Então, era uma linha que ela produzia direto para embarque. Não tinha supermercado de produto acabado, não tinha nada, de tão eficiente que ela era. Só que o cara estava avaliando, ele estava na parte do supply chain, né? A parte de produção puxada, e ele falou, cara, não, você tem que ter supermercado aqui. Aí o diretor da planta falou, não tenho que ter supermercado aqui, porque eu não preciso. Ele falou, não, você tem que ter. Você tem que ter supermercado aqui. Porque o que acontece com a flutuação de demanda, tudo, ele falou, eu tenho tudo calculado em estoque de segurança. Desvio padrão da demanda dos últimos 12 meses, mais o potencial de cagaço, o que você quiser. Eu tenho tudo calculado em estoque de segurança. Aqui na frente da linha, eu não preciso de nada. No fim das contas, ele tomou um 0 e eu fiquei lá assim, falando, por que será que esses caras estão discutindo, né? Depois de alguns anos, eu fui entender que, pô, o cara estava certo, né? O diretor da fábrica estava certo. Só que ele perdeu a batalha. 2 meses depois, tinha um supermercado na frente da linha. Sem necessidade. Mas é o ponto da auditoria mal feita, né? Tá avaliando se tem ou não uma ferramenta implantada, e aí não tem, o cara dá 0, ele não questiona se precisa ou não precisa, ele assume que você precisa usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis. Né? Exatamente. Diga lá, Meu Rosa. comentário era muito no processo das auditorias em geral que acontecem, muito focado realmente no processo em si, é que cria um desespero nas organizações, né? Quando você sabe que vai ter uma visita, alguma coisa, as pessoas saem, parece uma coisa meio de louco, porque todos conhecem já os pré-requisitos do que vai ser solicitado. Então, na saúde não é diferente da indústria, então, se você quer uma acreditação Joint Commission, você já sabe quais são os pré-requisitos. Então, se você não tiver aquilo, não adianta, você não vai conseguir passar. Então, não adianta nem chamar os caras para te avaliarem. Então, cria um desespero em que as pessoas saem, parece loucas, fazendo as coisas para poder mostrar para o auditor que aquilo está em operação, mas não necessariamente transformando alguma coisa. Então, o valor desse trabalho que a Alice propôs ali no doutorado e que a gente está começando a usar nos clientes é exatamente porque, assim, os clientes em si não sabem, assim, eles podem até ter acesso ao questionário em si, mas o problema é que não está fazendo uma exigência de análise em cima, a pessoa não avalia a partir de um resultado, mas sim em cima da percepção daquele que vive o processo. Então, isso que você falou, Guilherme, de estar focado em pessoas, o grande valor desse instrumento, eu identifico, é exatamente porque vai numa raiz, na base do Lean, de que você sustenta os processos
através das pessoas, e não o contrário, né? Fazer os processos sobreporem as pessoas. Então, essa maneira de fazer avaliação, ela acaba criando até um desvio muito grande, porque as organizações, elas andam meio que em V, né? Um V invertido, vamos dizer. Faz todo um esforço, sobe, 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 assim, dá o máximo, consegue aquele nível de acreditação, e depois não tem como, elas descem, porque você vê que na próxima avaliação que será feita, aquela exigência de energia de novo, ela é demandada totalmente igual, né? Então, você fica o tempo todo subindo e descendo, e anualmente, ou bianual, você faz esse movimento. Então, acho que o caráter em si, do objetivo das ferramentas faz muita diferença. Então, essa avaliação enxuta proposta pela Alice e depois transformada até num objeto lúdico, que é o arco e flecha, que a gente já falou aqui também, é uma coisa que traz as pessoas, os adultos, a pensarem a maneira como eles fazem o trabalho e dá concretude para aquele trabalho deles, de maneira, assim, muito objetiva, né? Então, assim, se aprende, se sei do que estou falando, eu vou demonstrar que nessa avaliação a respeito do fluxo de valor. Pode ter viés? Óbvio que pode, né? Se o ser humano é super mestre em fazer isso, mas existe algo menos persecutório quando você usa o Eplit do que propriamente quando você está indo com uma tarja de alcance de tal nível de certificação ou de auditoria de algum processo. Então, acho que tem um valor muito grande esse trabalho aí. Você sabe que esses processos de autoria, eles podem ser um pouco piores ainda, né? Além de ser focado em ferramenta, você pode botar o bônus das pessoas atreladas ao resultado. Aí Sim. é a receita perfeita para você ter uma boa nota. Sim, é verdade. Mas você sabe, Rosa, que aí você citou a questão de certificações, né? Então, quando a gente fala das certificações, né, certificações da área de saúde, ou você pegar certificações ISO, né, é uma massificação, né? Então, você cria um processo de auditoria, né, que tem que cobrir segmentos de negócio, de indústria totalmente diferentes, tá? E aí não tem como ele ser perfeito, né? Porque tem zero de customização, né? Ele está olhando ali certos pontos e dizendo, ó, você tem que ter essas coisas, né? E o que você descreveu, acontece a mesma coisa com ISO na indústria, né? Toda recertificação é um esforço enorme de rever os procedimentos, de saber se as pessoas sabem os procedimentos ou não, então. E é a mesma lógica quando a gente fala de grandes corporações, né? Por que a Eaton era a mesma auditoria Lean da Eaton? Quantas plantas da Eaton tem no mundo? São centenas de plantas no mundo, não faço ideia, mas só de divisão, já são dezenas de divisão, imagina plantas, né? E a Alstom era a nego mesma vinha e coisa. rodava as plantas, né? O cara vinha e ficava Exato, rodando as plantas. rodava todas as plantas para auditar, né? E na Alstom foi a mesma coisa, a gente estava só dentro da divisão de hydro, mas eram 3 plantas maiores aí, mecânicas, que era Brasil, China e Índia, e aí tinha mais um monte de planta, tinha umas 3 plantas na Europa, tinha uma planta no Canadá, e aí, puta, quem está lá no topo né, do negócio, ele quer uma ideia de como essas 10 plantas estão indo, né? A gente tá criando na época, um sistema de operações, né? Como operações deveria rodar. Tem guidelines que tem que ser implantado, né? O cara quer ter uma ideia, tá? Então, como é que estão as plantas em relação a esse guideline? E aí você cria um processo de auditoria. Mas você está massificando, né? E aí você está criando uma auditoria que não está focada qual é a estratégia de negócio, a estratégia daquela planta, o que ela mais precisa. Não, você está falando assim, cara, a gente tem um guideline aqui que tem que estar seguido. Você está seguindo ou você não está? Né? Que tipo de resultado você está obtendo com isso? Então, a grande vantagem da auditoria é você conseguir massificar resultados, né? E você conseguir comparar diferentes plantas, diferentes locais, você conseguir decidir se você certifica ou não um lugar, né? Mas quando você faz isso, você perde a individualização de entender
a necessidade daquele negócio, né? O que é mais importante para aquele momento, para aquela fábrica, né? Para aquele tipo de negócio, para aquele mercado. Então, sim, ele cumpre um papel importante realmente, né? De você, assim, existe um objetivo por trás disso que acaba sendo compreensível. A grande questão é como que as organizações vão querer, ao longo do tempo, serem transformadas nesse processo, né? Então, nesse fluxo de energia de sobe e desce, ou de uma maneira em que esse processo, de fato, vire melhoria contínua, né? Então, acho que, na verdade, assim, eu acabei trazendo dois aspectos, que é o da auditoria e o da certificação, que eles acabam caminhando relativamente juntos, né? Porque você pode ter uma auditoria interna, inclusive antes da própria certificação, e aí você cria as avaliações, mas é interessante porque, assim, a certificação traz quesitos, pelo menos mínimos, a serem colocados. Acho que o valor aqui, no caso da avaliação Lean, trazida nesse trabalho que a Alice fez, é trabalhar dentro da percepção daqueles que vivem aquele local de trabalho, inclusive a gestão, inclusive os gestores, porque às vezes, algumas auditorias, você meio que tira o gestor e avalia só a linha de frente, ou ao contrário. Então, assim, na verdade, eu acho que eu criei uma defesa aqui, né, é que, assim, como a gente faz juntas, e eu tenho trabalhado com ela há 2 anos, então, eu vi uma diferença grande daquilo que eu fazia na minha prática, como auditoria daquilo que a gente ia fazer, e parecia um monte de doido fazendo, né? Então, era uma vida muito insana até, e algumas certificadoras fazendo visita e você ter que prestar contas e resultados daquilo, nunca tivemos bônus atrelado a isso, mas existia uma coisa de você querer, pelo menos, não passar vergonha, né, diante, minimamente, quem tem um pouco de luz, assim, no rosto, fala, não vou passar vexame aqui. Então, é muito diferente o que eu tenho visto ao trabalhar com essa ferramenta, com essa avaliação que a Alice desenvolveu, e outras que eu já tinha utilizado na prática, mais de longo prazo mesmo. Acho que eu vou fazer um último comentário antes da gente encerrar, que eu acho que foi o Guilherme e a Rosa que falaram que você pode usar para fazer comparações. Eu acho esse um ponto ruim da auditoria, inclusive, porque acho que você acaba comparando banana com maçãs, às vezes, né? Especialmente quando você usa, quando você vai fazer avaliação dentro da mesma corporação. Vou citar um exemplo, tem uma fábrica que eu trabalhei aqui, uma farmacêutica, eu não vou falar o nome, mas ela faz vacina de Covid, começa com A e tem Z no meio, e aqui faz um produto só, são 20 linhas que produzem o mesmo produto. 20 linhas, a fábrica inteira faz o mesmo produto. Poxa, o nível de complexidade, o nível de gestão da operação é muito menor do que se você comparar, por exemplo, a mesma operação dessa empresa em Cotia, que faz outros tipos de produtos. São realidades completamente distintas. E, de repente, eu nem sei se eles têm auditoria, mas se você usar um sistema corporativo para auditar, talvez você tenha resultados diferentes. E acho que aí é a questão. Você deveria ter mesmo, né? De repente você deveria ter, você deveria estar... o que eu sinto que às vezes falta nesses questionários são a avaliação dos resultados do negócio, né? Os resultados e o modo como você atinge os resultados, né? Que aí fala das pessoas. Essa talvez seja a comparação mais honesta a ser feita, né? Eu acho que isso, pelo menos nos assessments, nas auditorias que eu tive contato, isso eu não vi. Eu concordo, cara, mas é isso, é um dos objetivos dessa massificação de auditoria, mas não significa que seja justo, é só um objetivo, né? Querer saber como é que estão as coisas em cada um. Verdade. Maravilha, então vamos encerrando por aqui. Eu vou deixar, quem que vai falar hoje sobre os botões? O Guilherme, né? O Guilherme vai falar sobre os botões e a gente encerra.
Clique em todos os botões em volta desse vídeo, menos dislike, que eu sei que você gostou, então pode ativar aí o sininho, se inscrever, dar um like, comenta aqui qual é a sua experiência aí com auditorias, o que você acha, põe sua opinião aí nos comentários para a gente interagir. Ou quem sabe a gente encontra alguém que tenha vivido uma opressão completamente diferente da nossa, alguma experiência diferente, e pode contribuir, né? De repente você pode até ser convidado para vir gravar um próximo episódio com a gente. Beleza? Pessoal, muito obrigado, então, e nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.